Senhor. Quantos querem atravessar esse deserto aí comigo? Estou chegando quase no final dele. Aleluias, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Yes. Em todo momento. Não deixe a alegria do Senhor fugir de você. Agarre ela com tudo que você puder. Porque é ela que nos dá força para caminhar. Aleluia. E eu passarei pulando
do rei eu tenho para lá de alegria, para lá de felicidade. É um gozo extremo, é uma coisa sobrenatural, que só Ele pode fazer. Tem problema, tem deserto, yes, tem vale, mas Ele falou: filha minha, eu sou contigo. Essa dor não vai durar para sempre, e essa dor é para mim te ensinar que eu continuo sendo Deus. Eu zelo por você, pela sua vida, pelos seus. Eu continuo assentado aqui nesse trono. Eu nunca perdi o controle.
Você nunca abandona os seus. Ainda que a dor me engane, eu sei, Pai, meu caráter está sendo forjado ao seu caráter. Que sempre, sempre és Deus. Será sempre, sempre Deus. Sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Santo, 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 recebe a honra e a glória. Toda a glória ao teu nome, toda a glória ao teu nome, Jesus. Só tu és digno, bendito tu és. Não há outro Deus como tu. Aleluia, aleluia. Yeah. Aleluia, graças a Deus. Feche seus olhos, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és Deus ontem, hoje e eternamente, Senhor. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Tu és o nosso Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Dependemos de ti, Senhor, precisamos de ti, ó Deus. Tua palavra será ministrada também, ó Pai querido, as crianças também serão ensinadas, ministradas. Abençoa, Senhor, nossas crianças, os professores. Nós que aqui estaremos, ó Pai querido, a Tua palavra fala conosco, ó Deus. Toca o nosso coração, transforma a nossa vida, confronta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, mesmo que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que vai nos mudar, nos transformar, aquilo que vai nos levar mais próximo do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, e cada um diz, amém. Deus te abençoe, assente-se por favor, as crianças podem ir para as salas, estarão sendo ministradas, hoje vai até os 12 anos, os pré-adolescentes aqui nesta sala, com o evangelista André, que eu creio que vai aí de 10 a 12, não é isso? E as demais crianças nas outras salas. Esse movimento é abençoado, viu, gente? Gente, que igreja é essa? As crianças andam na igreja só para ir para o culto, irmãos, para a sala delas. Depois você não vai ver criança nenhuma andando aqui, porque não vai ficar nenhum aqui dentro. Agora nós incentivamos nossas crianças a terem liberdade na presença de Deus para cantar, para pular. Por isso elas vêm para cá voluntariamente, não é isso? Às vezes chamamos, às vezes não. E não só elas, mas os nossos adolescentes, jovens, todos nós precisamos estar com liberdade na presença de Deus, louvando, adorando ao Senhor com muita alegria. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números. Mencionar a presença do pastor Daniel. Está aí, pastor Daniel? Alguém me informou que ele está ali? Deus abençoe, um prazer muito grande tê-lo aí conosco. Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 26. Já preguei nesse texto, nessa palavra, já talvez uns 7 anos atrás. Mas Deus sempre tem algo novo para nós, amém? Diz aí o texto, Números, se você ainda é novo no manuseio da Bíblia, claro, graças a Deus temos vários novos convertidos, semana passada tivemos mais de 20 pessoas que aceitaram Jesus, você pode aplaudir a Jesus por isso, amém? Glória a Deus. Números é o 4º livro da Bíblia, você começa lá do início, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Aí o capítulo 13, a partir do versículo 26, diz assim, falando sobre os israelitas que haviam saído do Egito, passaram lá 400 anos, e agora saíram do Egito,
e estavam no Monte Sinai por 2 anos, recebendo as leis de Deus, Deus preparando aquela nação para ser, aquele povo para ser uma nação. Estabeleceu as 12 tribos, e aí agora eles vão para um local chamado Cardes Barneia, mais próximo da terra prometida, que eles haveriam de atravessar e conquistar. E aí Deus manda Moisés escolher um de cada tribo, 12 homens, para ir espiar a terra, conhecer a terra, ver a terra, para depois fazer a invasão. Aí é o que acontece aqui do relatório da expedição desses 12 homens. Eles foram e agora retornaram, trazendo um relatório. Assim diz o 26, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. A expressão leite e mel, evidentemente, é uma expressão de fartura, talvez não literalmente, pode ser literal, mas também expressava não só que tinha mel, porque eles falam, manda leite e mel, mas trouxeram outras coisas, uvas e outros frutos da terra. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, em outra tradução diz Anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Você pode dizer essa palavra, é certo que venceremos? 1, 2, 3. Isso, 1, 2, 3 de novo. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, pessimista, acerca daquela terra. E disseram, e só foram piorando no pessimismo deles: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Veja, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Deixa sua Bíblia aberta aí, e com certeza você já percebeu sobre o que nós vamos falar. E o tema aqui é: que tipo de pessoa você é? E talvez você já ouviu esse tipo de mensagem, já ouviu esse texto sendo pregado nele, mas eu relutei e, inclusive, até o finalzinho aqui, porque eu sempre passo o tema, né, da mensagem bem mais cedo para o pessoal da filmagem, porque eles precisam fazer o DVD e tudo, e fui relutando até o final para ver se Deus mudava alguma coisa, mas não teve jeito, foi essa palavra mesmo. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa eu sou? Você pode dizer isso para você mesmo? Que tipo de pessoa eu sou? Vamos lá? Que tipo de pessoa eu sou? Esse texto aqui mostra pelo menos dois ou três tipos de pessoas. Mostram pessoas pessimistas, né? Aqueles que acreditam que o melhor já passou, já aconteceu e que agora o pior está aí na frente, que nada pode melhorar. O negócio só vai de mal a pior. O anticristo está aí às portas. Eu nem assisti, alguém me enviou hoje pelo TextMessage, aquele que eles mandam para o grupo, eu não sei, se alguém souber como é que trava aquele trem, alguém me ensina. Como é que trava esses trem de TextMessage, que vem uma meia dúzia, uma dúzia. Tem alguém que sabe disso? Levante a mão ou cale-se para sempre. Tem, Josias, please. Josias é contador, ele entende tudo sobre esse negócio de travar. TextMessage. Priscila deve entender também, né? Priscila é contadora. Depois a gente fala, Josias. O que eu estava falando? Ah, sim. Então, veja,
eu não assistindo, mas já até percebi o que é pelo título e tal, de né, a nova ordem mundial vai acontecer em 2014, e tem gente que fica numa doideira, no desespero com esse negócio de nova ordem mundial, vai acontecer agora, no final de 2014, início de 2015, eu nem sei quem que é, quando que é que eu não assisti, só vi lá o negócio escrito anunciando o que era. E aí as pessoas começam a ficar pessimistas mais às vezes do que já são. Existe um outro grupo de pessoas que são os instáveis, não são os estáveis. Estáveis, adolescentes talvez não tenham muito costume com o português, são pessoas firmes, estáveis. Pessoas constantes, pessoas firmes. Instáveis são pessoas inconstantes, pessoas que não se firmam, pessoas que uma hora está aqui, uma hora está lá. Uma hora é pessimista, outra hora é otimista. Uma hora acredita, outra hora duvida. Isso tudo tem na Bíblia. Jesus falou sobre isso. Jesus falou várias vezes, onde está a sua fé? Para os discípulos. Tinha hora que os discípulos tinham uma fé tremenda. Daqui a pouco eles estavam duvidando e gritando de medo, vendo Jesus andando pelo mar, em cima do mar, eles gritando, Jesus, vocês não têm fé nenhuma, cadê a fé de vocês? Onde que está? Onde está a sua fé, no sentido, onde está depositada a sua fé? Os pessimistas, Jesus sempre falava, né? Homens de pouca fé. Vocês têm pouca fé demais. Tem um pouquinho, quer acreditar, quer ver a coisa boa, quer ver o certo, mas não consegue, de tanta falta de fé, de tanta pouca fé, de tanto pessimismo. Agora, tem um grupo de pessoas que aí eu gostaria que nós, ao findar essa palavra simples, pudéssemos estar dentro deste grupo. Não simplesmente por ser otimista, mas muito mais por crer e depender de Jesus e sermos homens e mulheres de fé. E o terceiro grupo são pessoas otimistas, aqueles que acreditam que Deus está no controle, as coisas podem estar ruins, podem estar feias, podem estar difíceis, mas aqueles que têm fé, e eu vou chamá-los de otimistas, mas são muito mais homens e mulheres de fé do que apenas otimistas, são aqueles que conseguem ver na adversidade, conseguem ver uma grande oportunidade para preencher uma necessidade no momento. E aqui esses homens, nós vamos ver isso. E aí eu queria citar algumas coisas para vocês. Por exemplo, aquele general da Segunda Guerra Mundial, inglês, né, o Winston Churchill, ele disse o seguinte, olha só, um pessimista vê uma dificuldade em toda oportunidade. Um otimista vê uma oportunidade em toda dificuldade. Você já viu pessoas que em toda dificuldade ele arruma uma dificuldade pior ainda? O negócio está difícil, ele consegue dificultar mais ainda. Ou então o negócio está mais ou menos, ele consegue pôr lá embaixo. Nesse texto a gente vai ver cada palavra que esse pessoal citou aqui, falando sobre isso. Eles falam aqui, ó, todas as pessoas lá são de alta estatura, e não eram. Tinha um grupo que era realmente pessoas de alta estatura ali, e para esse grupo Jesus sempre dizia, grande é a tua fé, vai, a tua fé te salvou. Muitas vezes nós vimos na Bíblia, não é isso? Jesus estava pregando no local, o pastor Cris até citou essa passagem aqui, e aí abriram um buraco no teto e desceram um homem, para ver se podia ser curado, e Jesus disse, a fé de vocês é muito grande, e por causa da fé de vocês, esse homem vai ser curado. Ou seja, a disposição de crer e a disposição de enfrentar obstáculos não pôde deter aqueles homens de se aproximar de Jesus. É esse tipo de otimismo que eu quero falar nessa noite, não um otimismo que é dirigido, levado pelas nossas emoções, ou pela nossa autoajuda, ou pela nossa empolgação, mas é um otimismo que é empolgado e levado e direcionado pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele está nos dizendo, pela tua fé, por causa da tua fé, grande é a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé fez este milagre, e eu e você crermos em Cristo Jesus, que na nossa fé nele, nós podemos conseguir todas as coisas em nome de Jesus. Tem outra frase aqui que eu queria falar para você, aquele secretário de Estado, né, aqui dos Estados Unidos, na época do Bush, o Colin Powell, ele disse o seguinte, olha, o otimismo é a multiplicação dos pontos fortes.
Então, ao contrário, nós podemos dizer que o pessimismo é a multiplicação dos pontos fracos. Tem um ponto fraco aqui, aí a pessoa começa a multiplicar aquele ponto fraco, começa a multiplicar só com pessimismo, daqui a pouco os pontos fortes que existiam começam a desaparecer, ou não serem notados. Mas aquele que tem fé, e o que estamos chamando aqui o otimista, ele vê os pontos fortes, por poucos que sejam, ou por menores que sejam os pontos fortes, ele consegue, pela fé, transformar aquilo e multiplicar aquilo de uma forma que ele entende que Deus vai lhe garantir a vitória em nome de Jesus. Que tipo de pessoa você é? Agora, vamos para a Bíblia, que é o mais importante. Lá em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o rei Josafá disse o seguinte para o povo que estava cercado por um exército enorme, seriam atacados em Jerusalém. Diz assim, olha, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Ainda o apóstolo Paulo, Efésios 3:20, diz o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós precisamos acreditar, gente, no seguinte, como já foi falado aqui semana passada, eu e você fomos destinados para viver uma vida sobrenatural. O pastor Cris citou muito aqui aquela expressão, ruins to be normal. Traduzindo para a nossa expressão, né, nós não somos destinados para ser normais, nós somos destinados para ser anormais. A expressão é bem diferente, é bem particular no inglês, mas para nós entendermos que eu e você fomos destinados por Deus para ser anormais, sobrenaturais, espetaculares, não no sentido de ficar dando show, mas no sentido de viver uma vida espiritual, extraordinária e sobrenatural, fazendo a diferença onde nós estivermos, assumindo os riscos que Deus colocar na nossa frente, para a glória de Deus ser manifestada na nossa vida e através da nossa vida. Nós possamos viver esse estilo de vida em nome de Jesus. Deus tem nos marcado nessa conferência de adolescentes, tem nos dado um tempo novo, não é isso? Junto com esta reforma na igreja, nós estamos marcando o dia 11, um domingo, não é isso? Segundo domingo desse mês de maio, para nós fazermos uma festona aqui no domingo à noite, comemorando, não é isso? Fazendo uma inauguração aí, orando, consagrando tudo e colocando mais uma vez nas mãos de Deus, como que um novo começo, como que uma nova fase. Vamos estar também comemorando de uma forma rápida o aniversário do nosso programa de rádio, mas vamos dar a ênfase na inauguração ou reinauguração deste local e uma rededicação deste lugar a Deus, mas não só do lugar, mas das nossas vidas, que nós queremos continuar fazendo a vontade de Deus. Por isso, essa semana, nós vamos entrar. E se você talvez não é membro dessa igreja, está visitando hoje, talvez você nem é evangélico ainda e quiser entrar nessa campanha conosco, essa semana toda estaremos jejuando, de segunda a domingo, jejuando, buscando a Deus, pedindo a Deus reavivamento, pedindo a Deus transformação de vida, pedindo a Deus que nos use poderosamente nas mãos dEle, pedindo a Deus que nos levante como uma igreja forte, que evangeliza, que discipula, que ama uns aos outros, que prega o evangelho, que faz missões, que faz a obra de Deus para a glória e honra do nome do Senhor, porque Deus não nos colocou neste lugar, nessa cidade, simplesmente para nós ficarmos nessas quatro paredes aqui, não. Deus nos colocou aqui para expandir e para ganhar almas para o Senhor Jesus, sejam elas quem forem, em nome do Senhor. Agora, para isso, para esse avivamento, continuar, porque às vezes a gente fica muito esse negócio, o avivamento vai chegar, e às vezes fica só orando, esperando o avivamento chegar, e ele não chega, cadê o avivamento? Eu e você precisamos entender que o avivamento já chegou, já está aí na sua vida, na minha vida, e depende primeiramente do Espírito Santo e de eu e você, cada um de nós, nos posicionarmos diante de Deus com fé em Cristo Jesus e ter uma vida avivada todos os dias, constantemente na presença do Senhor. Claro que eu acredito em avivamentos sobrenaturais, momentâneos, que Deus faz, e nós temos na história da igreja vários desses avivamentos, não só antigos, mas novos, recentes e assim por diante, e vamos ter outros avivamentos em locais distintos, sobrenaturais. Agora, eu e você precisamos entender, como igreja de Jesus Cristo, precisamos estar avivados todos os dias da nossa vida, buscando com fé fazer a vontade de Deus.
há algumas diferenças que nós precisamos destacar aqui. Eu queria ler com você alguns textos da palavra de Deus. Paulo diz o seguinte, segundo aos Coríntios 1, 19 e 20, Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, ou seja, não foi inconstância, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Por que eu estou falando isso? Porque nessa palavra que Deus colocou no nosso coração para falar hoje, você não pode ser um crente pessimista, ou um descrente pessimista, ou um católico pessimista, ou um evangélico pessimista, ou um ateu pessimista. Você tem que ser transformado pelo poder de Deus, e o Espírito Santo está aqui agindo na sua vida, e você só está aqui porque foi o Espírito Santo quem te trouxe. Você não veio por conta própria. Talvez você pense, não, eu vim só para satisfazer o convite do amigo, eu vim só para conhecer, eu vim só para ver como é, que eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Não, você veio porque o Espírito Santo te trouxe, e o Espírito Santo quer te tirar dessa posição de fé fraca, sem fé, fé pequena, fé inconstante, fé instável, e te transformar para um lado diferente na vida cristã, que é um estilo de vida com fé em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, e você pode chamar de otimismo, de positivo, não positivismo, mas coisa positiva de Deus, não é isso? Mas resumindo, é uma vida de fé extraordinária e sobrenatural em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, gente, a maioria aqui nos conhece, sabe o nosso estilo, sabe a nossa linha bíblica, doutrinária. Nós damos muita ênfase no caráter cristão, no fruto do Espírito, numa vida de integridade, numa vida de relacionamento com Deus, numa vida de comunhão. Faz parte da nossa declaração de existência desta igreja, declaração de propósito desta igreja, Assembleia de Deus Vida, adoração a Deus, comunhão uns com os outros, honrar a Deus com o nosso estilo de vida, de caráter, de testemunho, crescimento espiritual, qualidade de vida espiritual. Nós também falamos muito sobre o serviço cristão, servir a Deus, servindo as pessoas, servindo na igreja, e estamos servindo a Deus em primeiríssimo lugar. Pregar o evangelho, proclamar a palavra de Deus, fazer missões é uma ênfase muito grande que nós damos aqui, mas nós não podemos esquecer que o sobrenatural de Deus na minha vida, na sua vida, através da nossa vida, não pode ser negligenciado, porque eu e você fomos chamados para fazer a diferença e demonstrar o poder de Deus através de sinais, maravilhas e milagres, através dos dons do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. Você crê nisso? Diga amém. Estamos estudando dons espirituais e ministeriais na escola dominical. Venha. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. Jesus disse, e a verdade vos libertará. Claro que a verdade ali é o próprio Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, todas as verdades bíblicas que emanam da verdade de Jesus, que é a palavra viva de Deus, todas essas verdades bíblicas que emanam da palavra de Deus, elas também nos libertam, porque elas são enviadas de Cristo Jesus para a nossa vida. A partir do momento que você sabe que existem dons espirituais que o Espírito Santo colocou para mim e para você, para nós sermos usados nesses dons espirituais, isso nos liberta da incredulidade, nos liberta da descrença, nos liberta do pessimismo, nos liberta do negativismo e nos coloca diante de Deus com fé, com alegria, entendendo, eu posso ser usado nos dons espirituais, eu posso ter uma vida sobrenatural, eu não preciso ser um pastor, um evangelista, um doutor, eu não preciso nem estudar no seminário para ser usado e ter uma vida sobrenatural na presença de Deus. Você crê nisso? Diga amém. E olha que nós damos ênfase aqui no estudo da palavra de Deus, nós temos escola teológica na segunda-feira, nós incentivamos os irmãos a estudar, nós enviamos e incentivamos e apoiamos os jovens irem lá para Dallas estudar no Christ for the Nation. Mas o que eu quero dizer é que você precisa estar na presença de Deus, independente das circunstâncias. Entenda uma coisa. Esse pessoal aqui foi visitar a terra prometida. Esse pessoal teve um privilégio. Ouça bem,
2 anos no Sinai recebendo a lei, Moisés escolhe 12 camaradas, entre eles Josué e Calebe. E eles recebem um privilégio que nenhum daqueles, nem Moisés, teve o privilégio de pisar naquela terra. E aqueles 12 tiveram o privilégio de atravessar o Jordão de alguma maneira, nadando, de boia. Não tinha nem borracha naquela época, mas saíram nadando, de algum jeito chegaram lá. Ou foram pelo o deserto ali e visitaram aquele local, andaram por todo lado ali, viram a terra prometida, viram a riqueza da terra, viram a beleza da terra. Imagina a emoção daquele pessoal, daqueles 12, pisando na terra que Deus havia prometido a eles. Mas 10 deles tinham uma atitude, e atitude fala de estado de mente, estado espiritual, fala de estado de espírito, que reflete em ações, em comportamentos, que depois vai ser refletido no que eles falam. Uma atitude negativista, uma atitude pessimista, uma atitude sem fé. Os caras não tinham sido totalmente curados ainda. Não tinham feito veredas, homem ao máximo. A mulher deles não tinha feito mulher única. Ô, pastor, aí ofendeu, aí eu não fiz ainda, quer dizer o quê? Não quer dizer que você tem que fazer, é só isso, não quer dizer nada. E esse pessoal começou, eles viram as coisas boas, mas começaram a dar destaque nas coisas difíceis, ruins. Certo escritor e teólogo antigo do século IV, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: 2 homens olharam através das grades de uma prisão. Os 2 chegaram, olharam na grade à noite. Um deles disse: nossa, mas que chão horrível, que lama feia, que lugar ridículo, lá de fora. O outro olhou para cima e falou: mas que céu lindo, estrelado, hein? Que lugar mais lindo. Tudo depende da perspectiva. É só uma ilustração simples. Às vezes você está passando uma dificuldade, uma circunstância, depende como você enxerga as coisas. Se pelos olhos humanos, carnais, pessimistas, sem fé, você vai ver tudo lama, tudo sujo, tudo errado. E você não vai nem conseguir ver o belo, o bonito, o certo, o legal. Mas se você olha pelos olhos de Deus, se você olha com fé, se você olha crendo, se você olha com otimismo santo, bíblico, espiritual também, você consegue ver as coisas lindas. Você não vai deixar de ver o feio. Talvez você vai até ver o feio, você vai enxergar o feio, mas a sua ênfase, o seu foco vai ser no certo, no bonito, maravilhoso, naquilo que está dando certo, no que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem acontecido individualmente na vida de cada um, mas Deus está aqui e está aí dentro de você, e Ele sabe. E você sabe também. E você sabe qual tem sido a sua atitude em relação às circunstâncias. Você sabe como tem sido a sua reação diante dos problemas e das dificuldades. Se a sua reação tem sido pessimista, sem fé, pouca fé, ou se a sua reação tem sido otimista, de fé, confiar em Deus, apesar das circunstâncias, Deus vai nos dar vitória, diz aqui a palavra de Deus. Josué e Calebe disse: Deus vai nos fazer vencer esses gigantes, Deus vai nos dar vitória sobre esses problemas. Nós precisamos crer, porque o Senhor nos deu uma promessa, e as promessas do Senhor não falham. Deus sempre tem algo bom para mim e para você, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, das dificuldades. Diz lá em 1 aos Coríntios 1:20, porquanto quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quem pronuncia o amém e o sim? Quem? Nós. E qual é o objetivo de nós concordarmos com Deus, de nós termos fé em Deus, de nós falarmos sim para Deus e para Jesus? O motivo e o propósito é para a glória de Deus, porque é Ele quem realiza em nós e através de nós. E nós lemos aqui o que diz Efésios, lá no capítulo, citamos aqui agora mesmo, sobre Efésios 3:20, que é Ele quem faz e opera em nós.
E aí eu queria citar algumas coisas que esses camaradas falaram aqui, que muitas vezes eu e você falamos. Temos aqui 12 homens comuns, 12 homens, vamos dizer assim, vivendo a mesma situação, 12 homens que passaram pelo Egito, estavam lá um período, 12 homens que viram as mesmas coisas, que presenciaram os mesmos milagres de Deus, antes dos milagres, presenciaram a mesma dificuldade do povo de Israel, ou seja, 12 homens que passaram, eles, as mesmas situações. Josué e Calebe aqui não eram melhores ou estavam numa posição melhor do que os outros 10. Tinham nascido no mesmo Egito, tinham sido criados no mesmo ambiente, tinham crescido na mesma situação de escravidão, tinham visto seus pais sofrendo, tinham visto o seu povo sofrendo, viram e conviveram no mesmo ambiente negativo, pessimista. Todos eles. Viram Deus enviar Moisés, viram Moisés saindo com o povo, viram os milagres de Deus, todos esses 12 viram a coluna de fogo durante a noite, viram a nuvem colocada durante o dia, viram passar pelo Mar Vermelho, viram os milagres, viram o Monte Sinai arrebentando quase, trovões e brilho, a presença de Deus. Todos presenciaram a mesma coisa. Os 12 pertenciam à mesma igreja, vamos dizer assim. Os 12 estavam sendo pastoreados pelo mesmo pastor, os 12 tinham o mesmo Deus, os 12 tinham recebido as mesmas promessas. Só que 10 deles ainda não tinham mudado a mentalidade do Egito. Ainda se achavam gafanhotos, ainda se achavam incapazes, incompetentes, insignificantes. Agora que você possamos entender que com Deus, Deus nos transforma, Deus nos muda, em Cristo Jesus nós somos alcançados e agora Ele muda a nossa mentalidade. Esse é o significado da palavra arrependimento, mudança de mentalidade que vai processar no nosso coração, mudança de comportamento. Que nós possamos entender isso em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender, gente, que vida cristã precisa ser vida de fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se você for andar só pelas vistas, você vai ser a pessoa mais pessimista do mundo e nunca vai alcançar aquilo que Deus quer para você, você vai só dar para trás. Agora, se eu e você assumirmos a fé que Deus tem nos dado, a fé que Deus tem nos colocado diante dEle, a fé que Deus tem nos acrescentado e nos desenvolvido na nossa vida, eu e você podemos alcançar muitas coisas abençoadas de Deus na nossa vida, porque as suas promessas serão cumpridas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui em Números, nós vemos algumas coisas que esses homens falaram, e eu quero citar com você aqui rapidamente, só citando algumas questões aqui centrais desses homens, comuns, todos os 12. Mas 10 deles eram pessimistas, 10 deles só gostavam de viver na média, o que se chama também a mediocridade. Para eles, o jeito que estava tá bom, não, esse negócio, vamos não, vamos deixar assim, não, aumentar essa igreja não, gente. Isso vai dar trabalho demais. Graças a Deus eu não ouvi isso, porque tem crente doido, mas não tem crente tão doido para vir falar isso para a gente, né? Mas pode ser que alguém pensou isso por aí, né? Não, vai, pastor, comprar som novo para quê, gente? Dá bom demais isso aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você pode ser a pessoa de maior fé do mundo, você pode ser o crente mais otimista do mundo, mas de vez em quando vai vir aí um gafanhoto de pessimismo na sua vida. Vai vir aí eu já falei isso aqui, né? Mas não é que eu gosto de falar, mas é só por exemplo, vai vir aí um mosquito da dengue e vai picar você. E eu já falei que eu tive dengue lá no Rio de Janeiro. Não é que eu morava mal, não, eu morava na favela, mas o bicho me pegou. Pastor, já morou na favela? Já, crente. Torcendo Flamengo e tudo, e lá não. Sofre, o crente sofre, pô. Você tem que ter cuidado, por isso nós precisamos nos vacinar, estar buscando a Deus e orando, vamos fazer campanha de jejum de novo, vamos.
buscar ao Senhor, porque o diabo de vez em quando lança as suas setas, e a Bíblia diz que eu e você precisamos estar guardados com o capacete da salvação, o escudo da fé, e é o escudo da fé, diga, escudo da fé. É o escudo da fé que nos faz o que? Defender dos dardos inflamados do maligno. Quer dizer então o quê? Que quando a dúvida vem, o que vai eliminar a dúvida? A fé em Cristo Jesus, que é o escudo da fé. Então você pode ser o crente mais... Eu ia falar uma coisa, mas não vou. Você pode ser o crente de maior fé do mundo. Mas o diabo vai lançar, alguém vai lançar uma palavra, uma seta. Alguém vai lançar, você tem que estar vigiando, orando, para que aquela seta de desânimo, de pessimismo, sabe por quê? Porque isso contagia. Se não, vejamos. Lá no versículo 31, esse pessoal aí pessimista, e aí você vai se analisando. Não se aveste, não. Mas se alguma dessa aqui te atingir, você fala, gente, parece que eu tenho agido assim. É noite de mudança. E eu quero dizer para você que Deus falou comigo também, porque às vezes também o pastor tem é pessimistazinho de vez em quando. Claro, crente, eu sou ser humano. Eu não estou dizendo aqui que todos nós já somos otimistas e todos somos perfeitos. Todos nós temos fé e cremos em Deus e queremos vencer e queremos acreditar e vamos acreditar e queremos ser otimistas, mas de vez em quando vem uma setinha do inimigo, uma palavra de alguém para nos desanimar e às vezes a gente quer ceder, é aí que nós temos que nos levantar a cabeça e bradar no nome de Cristo Jesus, levantar a nossa fé em nome do Senhor e repreender toda seta maligna ou carnal, seja lá de onde vier, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa palavra falou comigo, e eu creio que vai falar com você também, já está falando. Quantos podem dizer amém? Lá em Números 13, 31, mostra pessoas que tendem a enxergar o tamanho do problema de forma isolada. Olha o que diz aqui, ó. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Como é que eles sabiam disso? Foi uma dedução, porque eles foram lá, viram, as pessoas lá, eram separadas por cidades, não existia um reino coeso, alguém reinando em Canaã, não, eram povos, cidades reais, vamos dizer assim. Jericó, por exemplo, era uma cidade, Jericó tinha um rei, e a cidade ficava isolada, cercada por um muro. Tinha a cidade que depois foi chamada de Jerusalém, que era dos jebuseus, era uma cidade fortificada, fechada. Cada um tinha o seu cantinho, eles não eram unidos. Quando iam para a guerra, de vez em quando, a gente vai ver lá em Josué 11, juntam 5 reis, o rei de Hebrom, o rei não sei de onde, eram reis de cidades. O rei dessa cidade, o rei... Então, não eram coesos, eles estavam amedrontados, morrendo de medo. E aí você precisamos entender isso, que a palavra de Deus nos ensina que a situação pode ser a pior que for, mais adversa que for, que eu e você não temos que enxergar o problema de forma isolada e maior do que ele é, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é maior do que qualquer coisa. Outra coisa, o pessimista tende a espalhar o pessimismo ao seu redor. Você sabia disso, sim ou não? Fala sim. Está fraco. Versículo 32, olha, está escrito aí, espalharam entre os israelitas, depois da conversa, depois que tinham acertado, depois Josué e Caleb tinham falado, não, é boa, nós vamos conseguir. Eles saíram da reunião, do relatório, e a Bíblia diz que eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Quantos aqui sabem que pessimismo se espalha e pessimismo contagia os outros? Confessa e diga amém. Você, às vezes, é contagiado por uma palavra pessimista. Você estava empolgado, você queria fazer aquilo, você queria realizar aquele sonho, você estava animado para fazer aquilo para Deus, ou no trabalho, ou numa profissão, ou um negócio, alguma coisa. Alguém vem e faz ainda assim aquela cara de desdém, e fala que, rapaz, você não consegue isso não, senhor? Não, isso não vai dar certo. Para com eu já vi isso tudo dar errado, já vi tudo dar errado. Aí aquela setinha vem e te atinge e você começa realmente a desanimar. E eu quero dizer nessa noite que Deus te trouxe aqui e trouxe essa palavra para dizer para você, não desanime, não desista daquilo que Deus tem dado e colocado no seu coração para fazer. O pessimista tende a superestimar o tamanho do problema.
O negócio é desse tamanho, o cara coloca do tamanho de um bonde. E está aqui, olha. Eles disseram: a terra para a qual vamos em missão de reconhecimento, fomos em missão, devora os que nela vivem. Você entende essa linguagem do cara? Olha, essa terra para nós vamos lá, olha, a terra devora as pessoas. Aí você pensa e passa assim, mas como é que é isso? Ela abre um buraco, engole as pessoas? O que eles estavam querendo dizer é porque lá eles viram partes da terra, tinha desertos, tinham animais ferozes, tinham feras em certos lugares ali. Tem, e ainda tem, lugares realmente desertos. E aí também eles estão citando de pessoas, de cidades fortificadas. Mas a ênfase deles, e eles falam aqui, é que a terra devora e mata todo mundo que está ali. Ué, mas não seria um ponto positivo isso, se a terra realmente fizesse isso? Pensa bem. Se a terra realmente consumisse e devorasse todo mundo que vive nela, eles tinham que comemorar, porque já tinham vencido, não precisava nem ir lá conquistar. Todo mundo foi devorado pela terra, vencemos. Você vê a contradição de quem não tem fé e de quem está vivendo uma vida pessimista, ou foi atingido por uma seta de pessimismo. Outra coisa, diz aí o versículo 32, 33, todos os que vimos são de grande estatura, todos, veja, eles estão dizendo que todo mundo é de grande estatura, e não era. Vimos também os gigantes, existiam realmente os gigantes lá, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Olha o exagero. Bom, pode ser, não, eu ia citar o nome da pessoa aqui, mas eu vou poupá-la. Pode ser a pessoa menor do mundo. E o cara mais alto do mundo, igual quem? O Levi, que é o mais alto por aí? Quem mais? Quem é mais alto que o Levi? Gente, não parece gafanhoto. O cara pode ter 2 metros e tanto, 3 metros. Você é de uma estatura normal, 1,76 m, estatura boa, bonita, que é 5'9". Você nunca vai parecer um gafanhoto perto dos outros. Sabe, gente, nosso problema é esse, às vezes nós estamos tão abafados com as lutas, com os problemas, que nós nos encolhemos e deixamos os problemas crescerem em cima de nós, e nós nos sentimos gafanhotos. Enquanto isso, Deus está nos olhando e, como que dizer, meu filho, isso é muito pequeno, você tem um potencial muito maior do que isso. Você é meu filho, você é meu embaixador, você é minha filha, você tem valor, você é meu escolhido, você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não é um gafanhoto diante dessa situação e desse problema. Você é um filho de uma filha de Deus. Levante a cabeça em nome de Jesus e repreenda esse pessimismo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode ser grande à vontade, mas nunca vai ser maior do poder de Deus que está na minha vida e na sua vida, nunca será maior do Deus que eu e você nós servimos. Aí diz que eles perdem a chance de exercer a fé em Deus, porque eles veem os problemas maiores do que são. Tá bom, chega de pessimismo. Agora, os outros dois, que era minoria, e aqui tem uma lição. Às vezes a gente pensa, eu sou minoria aqui. Quantos entendem que nós somos minoria nesse país? Uma minoria imigrante. Você pode ser minoria, mas como alguém já disse, um provérbio, né? Com Deus nós somos a maioria. Não é para fazer o errado e o mal, não, mas é para fazer o bem e fazer a diferença em nome de Jesus. Eu sou imigrante, às vezes ilegal ou legal, com documento, sem documento, não interessa se você é imigrante legal ou ilegal. Se você está fazendo certo diante de Deus, você está vivendo diante de Deus a sua vida cristã, sobrenatural, extraordinária em Cristo Jesus, você está obedecendo a palavra de Deus, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida, independente do seu status imigratório, se você estiver servindo a Deus de acordo com os princípios da palavra de Deus, do caráter cristão e da vida que Deus tem para mim e para você em nome de Jesus.
Você pode até ter recebido alguma decepção, alguma perda, alguma tristeza, mas em nome de Jesus não se deixe ser dominado por isso, porque quem te domina é o Espírito Santo, é Deus, e Ele tem muito mais para te dar, para realizar, para fazer na minha vida e na sua vida. Não se abata por causa de situações, de problemas, de dificuldades. Você pode até ficar triste, somos seres humanos, entristecemos, às vezes ficamos até com raiva, às vezes ficamos até irados, mas a Bíblia diz, pode irar, mas não peca não, coloca na mão de Deus e continue com fé, crendo e confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu citar aqui para nós terminarmos. Esses otimistas, que são homens e mulheres de fé, como diz lá em Mateus 17, 20, Mateus 8, Jesus falando, grande é a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Segundo aos Coríntios 5 e 7, diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Diz o versículo 14 agora, vem Josué e Calebe, e diz o seguinte, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, diga excelente. Aquilo que Deus tem para você, que Deus reservou para você, pode estar no meio de circunstâncias difíceis, pode estar no meio de gigantes, pode estar no meio do deserto, pode estar no meio de cidades fortificadas, pode estar no meio do ataque do diabo, mas entenda uma coisa, aquilo que Deus prometeu para você e te deu é algo excelente e abençoador para a sua vida. Não desista disso em nome de Jesus. A nossa salvação, que é o bem mais precioso e o presente, a graça mais preciosa que nós recebemos, nós estamos vivendo essa salvação no meio de um mundo de trevas, no meio de um mundo de aflições, de tribulações, de tentações, de adversidades, mas eu e você diante de Deus com fé, nada vai nos abalar e nós temos garantida a vitória em Cristo Jesus e vamos continuar olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Isso quer dizer que eles olhavam as oportunidades em primeiro lugar. Eu notei um negócio aqui interessante, olha, focalizavam os desafios como oportunidades e não como dificuldades. Os pessimistas, sem fé, sempre veem oportunidades ou desafios como dificuldades. Não, isso é um problema, isso é uma dificuldade. Mas aquele que tem fé em Deus, aquele que confia em Deus, aquele que sabe que tem uma promessa excelente, aquele que é otimista em Deus, ele vai ver esse desafio como uma grande oportunidade de crescer, de ser transformado, de ser abençoado, de ser curado, de ser ensinado por Deus, porque cada luta, desafio, problemas que nós temos, são oportunidades que Deus nos permite para crescermos na fé e arriscarmos num novo milagre em nome de Jesus. Outra coisa, 14:9 agora. 14:8, desculpa. Eles colocam a fé para guiar a situação, não era falta de fé. Eles dizem assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, gente, onde mana leite e mel, e a dará a nós, não interessa se tem gigantes, cidade fortificada, se a terra devora as pessoas, eu não quero nem saber dos problemas, eu entendo uma coisa, e eu tenho fé que Deus vai nos guiar, e a fé que nos guia, se o Senhor se agradar de nós, Ele é quem vai nos dar. Agora, como é que está a minha vida, a sua vida diante de Deus, agradando a Deus ou não? Outra coisa, aqueles que têm fé fazem a sua parte diante de Deus. E aqui eu vou contextualizar. Oram, jejum, lê a Bíblia, busca a Deus, não como uma religiosidade, mas como um relacionamento com Deus. E aqui eu quero lembrar e falar aos adolescentes, jovens, homens, mulheres que estamos aqui, foi dito isso na conferência de adolescentes na semana passada, nós não vivemos, a nossa vida cristã não existe, não se estabelece por eventos isolados. Nós não vivemos a nossa vida cristã animados ou desanimados se estamos numa conferência ou se estamos num domingo à noite normal. Ou no meio da semana a gente anda pessimista, desanimado, mas aí chega no domingo de manhã eu estou forte, animado, domingo à noite foi aquele culto maravilhoso, Deus falou, Deus tocou, eu estou animado de novo, aí segunda-feira eu estou pessimista de novo, não está dando nada certo, na vida real o negócio é diferente. Nós precisamos entender uma coisa, a vida cristã, a vida de fé diante de Deus, eu preciso fazer a minha parte
todos os dias na minha vida, buscar a Deus, ler a palavra. Esse é o grande desafio, risco, falar com Deus, orar a Deus, jejuar. Vamos começar essa campanha amanhã de jejum e oração, e eu quero te desafiar em nome de Jesus a ser um crente de fé, uma pessoa de fé, seja você dessa igreja ou não, a ter esse otimismo santo e assumir um compromisso nessa semana de fazer um jejum buscando a presença de Deus, para que haja milagres na sua vida, transformação na vida das pessoas, salvação de almas, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, porque nós cremos no poder de Deus sobrenatural na nossa vida e através dela. Você crê nisso? Diga amém. Diz aí o versículo 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não, eu não estou sendo rebelde. Quando nós desobedecemos a Deus, nós somos rebeldes. Precisamos ser homens de fé, que cooperam com Deus, que trabalham com Deus. A Bíblia diz, de Paulo falando, que nós somos cooperadores de Deus e precisa começar em Cristo Jesus. Tudo começa em Cristo, desenvolve em Cristo e vai finalizar em Cristo Jesus. Tudo na nossa vida. Esse otimismo que eu estou falando aqui não é apenas uma motivação pessoal, uma autoajuda, pode até incluir tudo isso aí, mas se não tiver Jesus, não adianta nada. Tem que ter Jesus para transformar a nossa vida, para dar vida ao nosso espírito, que vai transformar a nossa alma, que vai refletir no nosso corpo e no nosso comportamento, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, o versículo 9 diz o seguinte, olha só: e não tenham medo do povo da terra. Porque nós, olha só a diferença. Os pessimistas falaram, a terra devora as pessoas que vivem lá. Quer dizer, se nós formos para lá, vamos ser devorados. Agora, os que têm fé, os otimistas em Deus, dizem o seguinte: nós devoraremos aquele povo como se come pão. Pensa num pão normal. É fácil ou é difícil comer pão? Se não tiver duro. Se tiver duro, é difícil. Mas pão normal, do dia, é fácil ou não é? Você come e mastiga tranquilo. O pastor Alfredo, às vezes, pega uma bisnaga daquela grande e come assim rapidinho. Com manteiga e tudo, com um cafezinho. Por isso que está assim esbelto, né? Chique. Ouça aqui. Não são guiados pelo medo. É isso que esse versículo está dizendo. Ah, quer dizer que eu não vou ter medo? Não, você vai ter. Medo é um mecanismo de defesa nosso, normal, pessoal. Agora, coragem, lembra do Congresso de Adolescentes? Courageous, corajoso, coragem. Coragem é a capacidade que Deus nos dá de combater e vencer o medo. Você pode ficar com medo diante de uma situação, você pode ficar com medo diante de um problema, você pode ficar com medo diante da circunstância, você pode ficar com medo diante de alguma coisa, mas em nome de Jesus não seja guiado nem dominado pelo medo. Levante a cabeça, tenha fé, creia em Deus e diga para você mesmo, em nome de Jesus, no mundo espiritual, faça alguma coisa como que dizendo, eu estou com medo, mas Deus me deu coragem e fé para lutar contra e para vencer o medo no poder do nome de Jesus. A diferença está aí. É que os de pouca fé, ou os pessimistas, os que vê tudo errado, os que botam defeito em tudo, os que querem ver só o errado, normalmente são guiados pelo medo. Sentem medo, como os outros sentem também. Só que aqueles que têm fé sentem medo, mas com coragem e com fé em Deus, enfrentam o medo e vencem no poder do nome de Jesus Cristo. E aqui em último lugar, o versículo 9 ainda diz, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Quem tem fé declara total dependência e confiança em Deus. Fique em pé em nome de Jesus. O que eles estavam dizendo? Gente, tem gigantes lá. A terra tem lugar ruim? Tem. Tem cidades fortificadas? Tem. O desafio é fácil? Não, é arriscado, é difícil. Mas eles tinham fé. E por causa da fé, eles estavam otimistas. Não é o contrário, ouça bem isso. Ah, eu vou ser otimista para ter fé. Não, é o contrário.
é ter fé em Cristo Jesus, entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus nos salva, nos transforma, nos liberta, nos enche do Espírito Santo, e agora, cheios de fé e do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida otimista em Deus, crendo no impossível, realizando o sobrenatural de Deus, vivendo uma vida em Cristo Jesus com fé, com alegria, com prazer, como que dizendo, tem gigante, tem dificuldade, mas eu estou vendo uma terra excelente, mana leite e mel, tem frutos enormes, a terra é linda, é maravilhosa, tem dificuldades? Tem, mas nós vamos vencer, nós vamos derrotá-los, Deus vai nos dar a vitória, os gigantes virão, mas nós vamos vencê-los, as tribulações virão, mas nós vamos vencê-los, porque nós cremos no poder do nome de Cristo Jesus e nas promessas que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Como eu disse, eu não sei a sua situação particular, pessoal. Mas Deus sabe e você sabe. Eu quero pedir que você agora feche os seus olhos e fale com Deus. Diga a Deus a sua situação. Fale mesmo, rapidamente. Não precisa demorar não, rápido. Confesse a Ele que você tem dado muita ênfase nos problemas, nas dificuldades, que você tem espalhado pessimismo, notícia ruim, fofoca, calúnia, seja o que for. Você tem superestimado o tamanho do problema, você tem colocado ele maior do que você e às vezes maior do que Deus. Você tem perdido a chance de exercer fé em Deus. Confesse a Deus, fala, Senhor, eu tenho agido de forma errada, eu tenho agido de forma pessimista, sem fé. Me perdoa, Senhor. Peça perdão a Deus, é um momento de confissão. Abra o seu coração para Ele, seja qual for a situação, seja qual for o erro, o pecado, a mentira, a calúnia, a fofoca que você falou, que você ouviu, aquela seta que veio, aquela palavra, aquela circunstância, aquele problema, aquela dificuldade, aquilo que aconteceu. Fala com Deus aí. Ah, mas Ele já sabe, Ele quer ouvir você falar. Jesus sempre falava para os doentes, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus estava vendo o cara cego e falava, o que você quer que eu te faça? Jesus via o homem leproso, o que você quer que eu te faça? Jesus sabe de tudo na sua vida, mas Ele quer que você fale para Ele, confesse, abre o seu coração, e agora você diga a Ele, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma mudança na minha vida, que o Senhor me perdoe, eu me arrependo, eu quero ter mais fé, Senhor. Agora ouça, o pastor Cris falou isso aqui semana passada, Deus não vai nos dar coragem, Deus não vai nos dar ousadia, Deus não vai nos dar paciência, não vai nos dar perseverança. Ouça bem isso. Deus vai desenvolver em mim e você ousadia, vai desenvolver coragem, vai desenvolver paciência, vai desenvolver perseverança. Através de quê? De desafios, de circunstâncias, de oportunidades que eu e você vamos enfrentar e com fé vencer no poder do nome de Jesus. Aí desenvolvemos um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de perseverança. E assim Deus vai nos desenvolvendo diariamente. Então esteja alerta, sensível à voz de Deus e às circunstâncias que Deus nos permite, mas sempre com fé, sempre crendo nas promessas de Deus. Nós vamos cantar. E eu queria te deixar à vontade nessa noite. Se você quiser vir aqui à frente enquanto cantamos, para orarmos juntos, estaremos aqui orando juntos. Todos nós precisamos de orar uns com os outros. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, vem entregar a sua vida para Jesus. Levante sua mão onde você estiver.
e venha aqui à frente entregar sua vida para Jesus. Se você está afastado de Cristo, reconcilie-se com Jesus hoje. Não perca essa oportunidade hoje. Volta para Jesus hoje. E se tem alguma situação na sua vida que você quer colocar diante de Deus, o altar de Deus, vem aqui, alguém vai vir com você, alguém vai orar com você, alguém vai te abraçar, vai estar junto com você enquanto cantamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando tudo parece que está indo ao contrário de você, Deus está te dizendo hoje que Ele está te encorajando. Ele está querendo desenvolver fé, ousadia em você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Venha aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, vamos pedir a Deus juntos no altar. O vir ao altar é como dizendo: eu dou um passo de fé, eu vou mudar essa situação. É um ato profético de dizer: eu vou mudar isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguém esteja com essas pessoas, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Cumpre, Senhor, na nossa vida o teu querer, a tua vontade, ó Pai. Você crê no Deus do impossível. Ele não desistiu de você. Se você está desanimado, desencorajado, Deus está dizendo: Ele não desistiu de você. Em nome de Jesus. Você que está nos vendo, nos ouvindo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Foi dito nesta noite: você é uma pessoa pessimista ou otimista? Ou você está instável? Deus está te chamando para ter fé, para estar firmado na rocha, em Cristo Jesus nosso Senhor, buscando a presença dEle, buscando o amor dEle. Deus te ama, e esta ferramenta está te alcançando na sua casa, para te tirar daí. Não é para você ficar aí assistindo cultos, não, é para você sair daí. Te alcançou, Jesus te alcançou hoje, para que você possa sair daí e buscar a presença dEle, ir para uma igreja mais próxima da sua casa, servir a Deus, buscar a Deus e ser desafiado a viver uma vida de fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus possa alcançar a sua vida mais uma vez, em nome de Jesus.